Vamos falar agora que nós já falamos sobre a tangente, a função cotangente. Então, considere a circunferência trigonométrica e a reta C paralela ao eixo X. Ok? Traçada a partir do ponto B. A essa reta, com a mesma orientação do eixo X, damos o nome de eixo das cotangentes. Traçando uma reta que passe pelo centro O e por um ponto P, essa reta OP interceptará o eixo X das cotangentes num ponto T, determinando o segmento orientado BT. Esse segmento orientado BT é chamado de cotangente do arco AP. Okay? Então, a cotangente seria essa distância aqui. De um modo geral, não é definida a cotangente do arco trigonométrico, que é múltiplo de π. Ok? Então, se o arco for múltiplo de π, não é definida a cotangente deste arco. A função cotangente tem no domínio todos os números reais, tais que eles sejam o quê? Diferentes de κπ, ou seja, que não são múltiplos de κπ. Ok? Desde que seja diferente de κπ, então nós temos a função cotangente definida. Observemos o seguinte, que no primeiro e terceiro quadrantes, a função cotangente ela vai de mais infinito até zero. Ok? No primeiro quadrante e no terceiro. Já no segundo e no quarto, ela vai de 0 a... Então, aqui nós vamos pegar no segundo e no quarto. Então, ela vai de 0 a menos infinito. Assim, né, já que ela vai de 0 a menos infinito, a imagem da função cotangente, ela seria o quê? Seria um intervalo que vai de menos infinito a mais infinito, que na verdade pode ser escrito como R, conjunto dos números reais. Uma relação entre a cotangente, o seno e o cosseno é a seguinte. A cotangente é o contrário da tangente, ou seja, ela é a divisão entre o cosseno de um ângulo pelo seno deste mesmo ângulo. Sempre lembrando que o ângulo ele não deve ser múltiplo do ângulo π. Caso contrário, o seno seria zero e aí não temos definida a divisão por zero. Se a tangente é seno sobre cosseno, podemos dizer que ela é o inverso da cotangente, que é cosseno sobre seno. O inverso de cosseno sobre seno equivale a tangente. E o inverso de seno sobre cosseno equivale a cotangente. Para construirmos os gráficos da função cotangente, basta lembrar o seno e o cosseno dos arcos notáveis: 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360 graus. Fazendo os devidos cálculos para a cotangente, para cada um desses ângulos, nós podemos fazer a coleta desses valores, montar uma tabela, ok? Então, para cada x, eu vou ter o quê? Cotangente dele. Ok? Isso também dá para ser feito pela calculadora científica usando a função cotangente do ângulo que você quer encontrar. E aí você vai obter os valores da cotangente para cada um dos ângulos escolhidos aqui. Feito isso, e lembrando que para os múltiplos de π a cotangente não existe, basta colocar esses pontos no gráfico.
Ok? Então a gente percebe o quê? Que a forma de colocação desses pontos no gráfico é semelhante à da tangente. Ok? Só que a curvatura aqui do gráfico da cotangente ela é ao contrário, né? Então ela começa do infinito e vai para menos infinito. Começa do mais infinito e vai para menos infinito. O período de repetição da função cotangente é o mesmo da função tangente, é π. E para você determinar o domínio de uma função que tenha cotangente, basta você lembrar que todos os ângulos que você deseja calcular a cotangente, eles devem ser o quê? Diferentes de π vezes k. Isolando o 3x e depois passando o 3 dividindo, nós temos o quê? Que o valor de x possível para esta função seria o valor de x diferentes de π sobre 3, negativo, né? Menos π sobre 3, mais k π sobre 3. Então, o domínio seria composto pelos números reais, tais que esse x seja diferente de π sobre 3 mais kπ sobre 3. Esse é um exemplo de busca pelo domínio da função cotangente. Mais um exemplo de gráfico. Cotangente de 2x, né, dentro desse intervalo, né, de 0 a π. O que você faz? Então, primeiro você considera 0 π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π aqui, no 2x. Depois divide pela metade e acha os valores de x, que é os valores que você vai colocar lá no gráfico. Esses vão ser os ângulos e esses vão ser os valores que vão corresponder a cada um dos ângulos daqui, de x. Porque no gráfico lá é marcado x e não 2x. Tudo bem? Fazendo então esse desenho, a gente tem, né, que o gráfico ele tem este formato. O período de repetição dele é o quê? O período de repetição nós temos ali definido ali no gráfico, né? Então, qual que seria o período de repetição? O período aqui, no caso, foi o quê? O período de repetição foi π sobre 2. Tá? Porque nós temos a cada π sobre 2, o gráfico ele se repetiu. Tudo bem? Então, o período de repetição aqui, vamos voltar aqui no gráfico. Tá? O período de repetição é π sobre 2. Por quê? Essa distância aqui é π sobre 2 e essa também. Vamos colocar aqui, ó, para não ficar confuso. Espera aí. Deixa eu escrever isso aqui maior para vocês. Esse período aqui é π sobre 2. Ok? Daí este outro período também é π sobre 2. Então, por isso que o período da função é π sobre 2. Ok? Muito bem. Dando continuidade, a imagem são os números reais, tá? E o período, de um modo geral, é π sobre m, onde m é o número que está junto com o x. Comporta-se da mesma forma, né, esse cálculo do período, do que no caso da função tangente de x. Para a função cotangente de 2x, o m vale 2 e o período então seria π sobre 2. Para você trabalhar com seno, cosseno e tangente, é necessário saber algumas relações trigonométricas, chamadas de relações trigonométricas.